Ao passar por um brechó, algo peculiar chamou minha atenção. Um diário antigo com uma capa de couro desgastada. Ele parecia quase pulsar com uma energia estranha, como se pedisse para ser levado. Sem pensar duas vezes, comprei o diário e levei para casa. Naquela noite, ao me acomodar no sofá, decidi abrir suas páginas amareladas. A primeira entrada, datada do dia anterior, descrevia com detalhes assustadores exatamente o que eu havia vivido naquele dia, desde o café derramado pela manhã até a discussão com meu chefe à tarde. Aquilo me arrepiou, mas a curiosidade falou mais alto. No dia seguinte, percebi que a entrada seguinte descrevia eventos que ocorreriam naquela data, prevendo que eu encontraria um estranho na rua que me entregaria uma carta sem remetente. E, para meu espanto, tudo aconteceu exatamente como estava escrito. O diário parecia saber de coisas que ainda não haviam acontecido. Comecei a ficar obcecado, lendo página após página, tentando entender como aquilo era possível. Será que alguém estava brincando comigo? Ou havia algo mais sinistro por trás daquele tempo peculiar? Conforme os dias passavam, cada entrada se tornava mais sinistra, revelando segredos e eventos que eu preferia não saber. O diário começou a me avisar sobre acidentes, desastres e, eventualmente, mortes de pessoas próximas a mim. Eu me sentia cada vez mais impotente, incapaz de mudar o curso dos eventos. Uma entrada, em particular, me aterrorizou. Falava sobre um acidente trágico que aconteceria comigo em breve. Eu não sabia mais se deveria seguir o que estava escrito ou tentar mudar o destino. Na noite fatídica, a última página do diário estava em branco, como se aguardasse meu próximo passo. O silêncio da minha casa parecia mais profundo e opressor do que nunca. Foi então que ouvi um sussurro atrás de mim, uma voz que não era minha, repetindo as palavras do diário. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém ali. Com o coração disparado, entendi que o diário não só previa o futuro, mas estava moldando-o. E naquele momento, percebi que eu não era mais o autor da minha própria história. Desde que comecei a usar aquele aplicativo de realidade aumentada, minha vida nunca mais foi a mesma. No início, achei fascinante ver criaturas místicas e objetos impossíveis através da tela do meu celular. Era como se um mundo mágico estivesse se desdobrando diante dos meus olhos. Porém, logo notei que algumas dessas coisas começaram a aparecer fora da tela, no meu cotidiano. Inicialmente, eram apenas pequenas coisas. Um gato que eu tinha certeza de ter visto apenas no aplicativo, ou uma sombra estranha que parecia me seguir. Mas então, algo mais sinistro começou a acontecer. Certa noite, enquanto caminhava para casa, vi algo pelo canto do olho. Era uma figura alta, encapuzada, que parecia pairar entre o real e o digital. Quando olhei diretamente, ela desapareceu. Mas a sensação de estar sendo observado continuou a me acompanhar. As pessoas ao meu redor não pareciam notar nada de errado, e isso só aumentava a minha paranoia. Era como se o aplicativo tivesse aberto uma porta para algo que não deveria estar ali, algo que estava começando a se infiltrar na minha vida. Decidi desinstalar o aplicativo, esperando que isso resolvesse o problema. Mas mesmo sem ele, as aparições continuaram. Uma noite, acordei com uma sensação sufocante, como se algo estivesse sentado no meu peito. Abri os olhos e lá estava ela, a figura encapuzada, mais nítida do que nunca. Seu rosto estava obscurecido, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim, penetrando minha alma. Tentei gritar, mas minha voz estava presa na garganta. Foi então que percebi que não estava mais sonhando. Agora, estou escrevendo isso como um aviso. Se você também sentir que algo do aplicativo está escapando para sua realidade, não ignore. Ao contrário de mim, talvez ainda haja tempo para escapar. Mas para mim, é tarde demais. A figura está aqui comigo, presente em cada sombra, em cada reflexo. E sei que, eventualmente, ela vai me levar para outro lado, para um mundo que nunca deveria ter cruzado para o nosso. Acordei com um estranho sussurro vindo do espelho do meu quarto, prometendo revelar segredos que deveriam permanecer enterrados. No início, pensei que fosse apenas um sonho, mas a voz era insistente, como se estivesse impregnada nas paredes do meu subconsciente. Em um impulso, me aproximei do espelho, tentando discernir a origem daqueles murmúrios. A cada passo, meu coração acelerava, como se pressentisse algo terrível. Venha mais perto, a voz sussurrava. Há algo que você precisa saber. Enquanto me aproximava, o reflexo no espelho parecia se distorcer, revelando uma paisagem que não era o meu quarto. Era uma floresta densa e sombria, envolta em uma névoa misteriosa. Com um piscar de olhos, me vi transportado para aquele lugar, como se o vidro tivesse se tornado uma passagem para outro mundo. O ar estava frio e úmido, e a sensação de estar sendo observado era quase palpável. A voz continuou, agora ecoando entre as árvores. Você não está sozinho aqui, cuidado onde pisa. Caminhei hesitante, o medo pulsando em minhas veias, quando avistei uma figura encapuzada à distância. Ela se movia de forma lenta, quase flutuando sobre o chão coberto de folhas. A figura parou e virou-se para mim, revelando um rosto que era ao mesmo tempo familiar e aterrador. Era uma versão distorcida de mim mesmo, com olhos negros como a noite. Eu sou os segredos que você enterrou, disse.
com um sorriso que fez meu sangue gelar. E agora, eles vêm à tona. Num instante de puro terror, comecei a recuar, mas a floresta parecia se fechar ao meu redor, como se o próprio ambiente estivesse conspirando para me prender ali. A figura se aproximou e, com um gesto lento, apontou para o espelho que ainda pendia entre as árvores. "Corra enquanto pode", sussurrou, e eu sabia que precisava escapar daquele pesadelo. Com um último olhar para a figura, me lancei em direção ao espelho, sentindo a realidade se desdobrar ao meu redor enquanto atravessava de volta para o meu quarto, o sussurro ainda ecoando em minha mente: nem todos os segredos devem ser revelados. Desde que me mudei para o prédio, algo estranho acontece. O elevador sempre para no 13º andar, mesmo que ninguém tenha apertado o botão. No início, achei que fosse um defeito, mas logo percebi que havia algo mais sinistro. Toda vez que as portas se abrem, vejo meu reflexo no espelho do corredor, sorrindo para mim de uma forma que eu nunca sorriria. E o mais perturbador é que não estou lá para sorrir. Isso me assusta, mas também me fascina de uma maneira estranha. Resolvi investigar. Comecei a subir as escadas, contando cada degrau, mas sempre que alcanço o 13º andar, o corredor está deserto e silencioso. O reflexo no espelho continua a sorrir, como se me esperasse. Tentei tocar o espelho uma vez, mas minha mão encontrou apenas a superfície fria do vidro. A sensação de estar sendo observado cresce a cada dia, e a curiosidade se mistura com o medo. Uma noite, decidi ficar no elevador. Queria ver se algo acontecia se eu não saísse. As portas se abriram novamente no 13º andar, o reflexo lá, sorrindo mais do que nunca. Mas desta vez, algo estava diferente. O sorriso começou a se desvanecer, e meus próprios olhos no reflexo se tornaram vazios, sem vida. Quase como se ele estivesse me convidando para atravessar. E finalmente, entendi o que precisava fazer. Na noite seguinte, quando o elevador parou novamente, eu saí e me aproximei do espelho, determinado a confrontar meu reflexo. Ao tocar o vidro, senti uma mão fria segurar a minha e, naquele instante, percebi que havia cruzado para o outro lado. Agora, sou eu quem sorri para os outros que se atrevem a visitar o 13º andar. Desde pequeno, eu acreditava que as sombras do meu quarto eram apenas ilusões da minha mente. Até que, uma noite, uma dessas sombras começou a ganhar forma, como se estivesse viva. Ela sussurrava segredos sobre minha vida, coisas que eu nunca tinha contado a ninguém. No começo, achei que era apenas um sonho ou talvez um delírio causado pelo cansaço. Mas cada noite, a voz se tornava mais clara, mais insistente, e as revelações eram perturbadoras demais para serem ignoradas. Decidi investigar mais a fundo, tentando encontrar uma lógica para o inexplicável. Perguntei aos meus pais sobre a história da casa, mas eles garantiram que éramos os primeiros moradores e que nada de estranho havia acontecido ali antes. Comecei a perder noites de sono, esperando o momento em que a sombra se manifestaria novamente. Com o tempo, percebi que ela não aparecia em qualquer noite. Havia um padrão, algo que eu precisava decifrar. Anotei cada detalhe dos encontros, tentando encontrar sentido nas suas palavras enigmáticas. Foi então que a sombra revelou algo que me deixou gelado. Contou-me sobre um acidente automobilístico, um incidente que não deveria ter sobrevivido. As cicatrizes que eu sempre tive, mas nunca soube explicar, eram testemunhas silenciosas desse evento que meus pais pareciam ter apagado da memória. A sombra insinuava que minha sobrevivência não foi natural, que eu devi minha vida a algo além da compreensão humana. Fiquei obcecado, consumido pela necessidade de saber mais, de entender o que realmente aconteceu naquele fatídico dia. Na última noite em que a sombra apareceu, ela estava mais próxima do que nunca. Sua presença era sufocante, mas havia uma urgência em seu sussurro. "O tempo está acabando", disse ela, e naquele instante, senti uma dor aguda no peito. Como se algo estivesse sendo arrancado de mim, algo que nunca foi realmente meu. A sombra desapareceu, levando consigo os segredos que nunca saberei, deixando-me apenas com a sensação avassaladora de que minha vida não era realmente minha. E então, no silêncio que se seguiu, percebi que as sombras nunca foram apenas ilusões. Elas eram a realidade que eu nunca quis enfrentar. Desde criança, minha avó tinha um ditado peculiar: as bonecas na prateleira têm vida própria. Eu sempre achava que era apenas uma de suas histórias para me assustar, até ontem à noite. Estava terminando de arrumar meu quarto quando notei algo estranho. Uma das bonecas, aquela com um vestido azul, parecia estar me olhando de uma forma diferente. Dei de ombros, achando que era apenas minha imaginação, mas quando me virei para sair do quarto, juro que vi a boneca piscar para mim. Assustada, voltei a encarar a boneca, tentando racionalizar o que vi. Talvez fosse o cansaço ou a iluminação, pensei. Decidi colocar meu celular na prateleira, focado na boneca, e gravar enquanto dormia. A noite foi estranhamente tranquila, mas ao revisar o vídeo pela manhã, meu coração gelou. Não só a boneca piscou novamente, como também vi suas pequenas mãos se movendo, como se estivesse tentando sair de seu lugar. Com o coração disparado, mostrei o vídeo para minha melhor amiga, que sugeriu que queimássemos a boneca. Apesar da ideia parecer estranha, concordei.
Aquela noite, nos reunimos no quintal com um pequeno incinerador improvisado. Quando o fogo começou a consumir o tecido azul, um grito agudo e quase humano ecoou pelo ar, nos fazendo recuar em pânico. Parecia impossível, mas a boneca realmente estava viva. Desde aquele dia, evito passar tempo no meu quarto. A prateleira está vazia agora, mas às vezes, quando estou prestes a dormir, sinto como se dezenas de pequenos olhos ainda estivessem me observando, esperando o momento certo para se mostrar novamente. Minha avó sempre dizia que as bonecas tinham vida própria, e agora, finalmente entendo o que ela queria dizer. Às vezes, à noite, sinto um frio percorrer minha espinha quando uma voz sussurra no meu ouvido, como se estivesse me chamando. Inicialmente, pensei que fosse minha imaginação, mas a frequência com que isso acontecia começou a me preocupar. Sempre que escutava a voz, eu me dirigia ao espelho do banheiro para ver se algo estava errado, e era então que eu percebi algo ainda mais perturbador. Minha boca se mover junto com a voz, como se eu estivesse falando sem perceber. Decidi buscar respostas e comecei a gravar as noites em que a voz surgia. Revendo as gravações, vi algo que me deixou em pânico. Durante os momentos em que a voz sussurrava, minha expressão mudava, e o reflexo no espelho não era mais o meu. Era um rosto familiar, mas não o meu. Parecia ser uma versão distorcida de mim, com olhos fundos e um sorriso sinistro que não correspondia ao meu estado de espírito. Em uma tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo, procurei a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele me aconselhou a confrontar o reflexo, a encarar aquilo que estava tentando se comunicar comigo. Na noite seguinte, armado com coragem, me aproximei do espelho e esperei. A voz veio, suave e insistente, e eu perguntei: "Quem é você?" Para minha surpresa, o reflexo respondeu: "Eu sou você, Márcio de um futuro que você não deveria conhecer." O horror absoluto tomou conta de mim quando percebi que a entidade estava tentando me avisar sobre algo terrível que aconteceria comigo. No entanto, a conexão foi interrompida abruptamente, deixando-me sozinho no banheiro, encarando meu reflexo normal novamente. Agora, vivo com um medo constante do que o futuro reserva, sabendo que minha outra versão, aprisionada no espelho, guarda um segredo que poderia mudar tudo. Estou escrevendo isso enquanto o relógio marca 2h59, e a figura no espelho parece estar mais próxima de mim do que antes. Quando comprei este espelho antigo em um mercado de pulgas, o vendedor me lançou um olhar estranho, como se soubesse algo que eu não sabia. Naquela noite, enquanto eu me preparava para dormir, percebi que o reflexo no espelho não correspondia aos meus movimentos. Era como se ele tivesse uma vida própria, uma existência separada da minha. Os dias passaram, e comecei a evitar o espelho, mas não conseguia resistir à sua estranha atração. Cada vez que olhava, via algo novo, um detalhe do meu quarto que não estava realmente lá ou a sombra de alguém que não conhecia. O mais perturbador era a sensação de que o reflexo estava tentando me avisar sobre algo, seus olhos fixos nos meus como se quisesse me comunicar uma verdade terrível. Comecei a manter uma faca ao lado da cama, um gesto de desespero contra a crescente sensação de medo. Em uma noite particularmente silenciosa, acordei com um som suave, como um sussurro, vindo do espelho. Levantei-me, tremendo, e me aproximei, atraído por uma força invisível. A figura no espelho estava mais nítida do que nunca, e seus lábios se moviam sem emitir som. De repente, as palavras começaram a formar em minha mente: "Ele está atrás de você." Meu coração disparou e virei-me rapidamente, esperando encontrar um intruso, mas não havia ninguém. A angústia me consumiu, e naquele instante, o espelho rachou com um estalo ensurdecedor, como se tivesse absorvido toda a tensão acumulada. Caí de joelhos, olhando para os cacos que agora refletiam meu rosto distorcido em 1000 pedaços. O reflexo estava quebrado, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Agora, sempre que o relógio marca 2h59, sinto uma presença atrás de mim, uma sombra que não consigo ver, mas que sei que está lá, esperando o momento certo para se revelar.